Oi, malta, tudo bem? Gabriel na área, sejam todos muito bem-vindos. Para todos os amantes de Hora de Aventura, se preparem porque estamos no canal da Conversa do Tom. E o verdadeiro fim de Jack. Por que escreveu fim? Ah, não é fim. Não é fim, é fim. Como é que eu pude Hora de esquecer? Mas a vida Aventura não é assim. chegou ao seu final. Sim, mais uma vez. É incrível como esse desenho consegue nos dar novas perspectivas e nos surpreender depois de tantos anos. É O episódio assim que especial da funciona HBO Max o... Together Again é basicamente um segundo finale para o desenho. E se você ainda não assistiu, corre assistir. Se não achar pela internet, entra no canal do Discord aqui embaixo na descrição. E já era, beleza? Assista porque eu vou falar muitos spoilers aqui nesse vídeo. Eu tenho certeza que serão os 46 minutos e 18 segundos mais bem gastos da sua vida. Ok. Eu estou enchendo bem a bola desse episódio porque pra mim realmente foi fantástico, mas eu não sei se é tudo isso pra todo mundo. Vamos lá falar um pouco de Together Again. Basicamente, esse episódio começa com uma aventura clássica do Finn e o Jake, o que é muito legal. Eles tentaram trazer de volta toda Rei aquela de vibe Gelo. da primeira temporada de Hora de Aventura, de como eram suas aventuras e até mesmo os traços, os personagens, é tudo muito remetente àquela época. Mas os sinais de que algo de errado não está certo começam a aparecer. Algo de errado não está certo. Tá tudo bem. É como se você me dissesse algo de errado, tá errado. Faz algum sentido? E rapidamente você Stonks. começa Não. a se perguntar o que tá acontecendo aqui. O primeiro indício é o Golem de Neve do Tio Gumball e do Pacificador. Ou então quando vemos vários personagens mortos dentro do ninho em cima da casa da árvore. E no fim a gente entende que é tudo uma alucinação e o Jake querendo ir para sua cova é o trauma despertado na mente do Finn. Este que está completamente velho e ele está numa masmorra que na verdade já é o seu pós-vida, né? Ele tinha acabado de morrer, a gente não sabe como, mas a gente pode perceber que a passagem do mundo dos vivos para o mundo dos Tá mortos fechado. provavelmente é aquela parede completamente preta. Demora um tempo para ele entender que ele bateu as botas, mas quando isso acontece, ele fica muito feliz porque finalmente ele vai poder ver novamente o Jake. E quem inicialmente guia ele nessa sua jornada ao mundo dos mortos é o Senhor Raposo. E ele explica pro Finn que ele pode ter a forma física de qualquer estágio da sua vida e também das suas vidas passadas. E a gente tem um flashback de todas as suas reencarnações, igual a gente viu no episódio The Vault. Eu tô vendo as minhas vidas passadas. Eu fui um cometa, uma borboleta, um troço. Mas ela era um tigre gordinho. Não, calma, peraí. Ela cavalgava um tigre e não era sinistra. E outra coisa interessante é que a gente vê a tatuagem no peito do Finn que a gente já havia visto no episódio Obsidian e que provavelmente ela foi realmente uma tatuagem em homenagem após a morte do Jake. E outra coisa muito interessante é que o objetivo maior do Senhor Raposo naquele mundo é conseguir um travesseiro antialérgico. E isso faz muita relação com a história do próprio personagem e vai ser bem importante também depois no final desse episódio. E quando o Finn começa a bater palminha do nada, isso é uma referência direta ao episódio James Baxter. Finn, quando a gente acordar no nono submundo, promete que vai seguir esse barulho. E essas referências Viu e como eu sei? personagens são surreais. Tem muito personagem ali que é retirado de um episódio aleatório que ninguém se lembra mais. Mas eles fazem questão de resgatar essas coisas, o que eu acho muito legal. O Finn então acaba sendo história designado permanece, para o tem que continuar. 37º Mundo dos Mortos, que é exatamente o mesmo que o Jake foi mandado quando ele morre em Filhos de Marte. Meu julgamento foi abaixo dos padrões pelos quais julgo meus iguais, que não existem. Vou trazer seu irmão do 37º Mundo dos Mortos. E é nesse momento que aparece pela primeira vez um coveiro, que é basicamente uma alma que de alguma forma conseguiu esse benefício e se transformou em um ajudante da morte. E eles Que nem um escudeiro qualificado. Então, o senhor Capeta deu trabalho para um coveiro.
Até que não é ruim, ué. Podem viajar entre os mundos dos mortos usando uma bússola, gaita, sei lá. É nesse momento também que o Finn Enfim. descobre que existe uma nova morte no comando. Então ele vai correndo até o seu castelo e lá ele encontra Tiffany, outro personagem secundário muito interessante, assim como o Sr. Raposo, que eu quero fazer um vídeo pra vocês também. De qualquer forma, ele deixa o Finn entrar e ele vai correndo até a morte, que é simplesmente um babaca. Notem que quando ele tá fazendo o seu showzinho, ele acaba agradecendo o seu amigos, parece que ele tá falando como se ele estivesse num show, mas na verdade ele beija a sua mão, o que vai ser muito importante pro final desse episódio também. Ele descobre que o Finn tá tentando chegar até o 50º mundo dos mortos, que é onde o Jake está. E por ter segundas intenções, ele acaba deixando o Finn livre para ele conseguir fazer isso. E assim o Finn acaba nocauteando o Tiffany e rouba o seu objeto de viajar pelos mundos. E me parece que quanto mais alto o número, mais confortável ele é, e quanto mais baixo também tem mais sofrimento. Tipo esse limbo que parece que as pessoas que estão ali viram o próprio ambiente. Se você perceber, tem um monte de seres gruvinhados no chão, no teto, nas paredes. É o que ficou muito bizarro. Então o Finn procura por cada um desses mundos até encontrar a casa dos seus pais. Mas isso tudo é a morte. Então, é tipo... Isso aqui. Vocês não vão perceber o que eu vou falar. A pirâmide de Dante, onde está lá os 7 pecados capitais. Tipo, quanto mais embaixo, mais próximo do inferno você tá. Então, quanto mais em cima, mais próximo do céu você tá. É isso? E meu Deus do céu, que cena emocionante. A sua mãe acaba dando algumas armas pra ele e também alguns selos de feitiço. Porém a morte manda os seus coveiros até esse mundo para simplesmente explodi-lo completamente. E isso deixa o Finn completamente indignado e triste e com raiva. E toda essa energia chega até o Jake lá no 50º mundo dos mortos. E quando eles finalmente se encontram, meu Deus do céu, que cena maravilhosa. Eu confesso que saiu um pouco de suor pelos meus olhos. Porém o Jake tá tão zen. É, o dragão. Um pouco de sorvete no teu episódio. Mas Afinal, ele você atingiu chorou. Nirvana, que ele não liga muito pras coisas que tá acontecendo. Ele meio que deixou todos esses sentimentos de Pra lá. lado. Mas quando ele vê o seu irmãozinho apanhando, ele não aguenta e faz uma entrada épica, socando Toma. todos os coveiros. Porém, tudo isso era um plano da morte. Ele não tinha acesso ao 50º mundo e ele fez isso pra conseguir ter esse acesso. Então ele sobe até lá e simplesmente põe abaixo aquele mundo. E é aí que a gente entende os seus objetivos. Ele quer destruir todo o ciclo de reencarnação e ferrar com todo o sistema de pós-vida, e isso consequentemente acabaria também com o ciclo da vida. E quando tudo parecia estar sem esperanças, o Jake simplesmente fala: eu posso contatar alguém do mundo dos vivos. Tipo, agora O quê? Jake. Então eles decidem se comunicar com a princesa Jujuba. Mas a princesa Jujuba não é muito bem quem a gente tá pensando. Na verdade, ela é o mordomo Menta. Isso não faz muito sentido agora, mas provavelmente vai fazer quando o especial dele sair. Eu acho até que isso pode ser um grande spoiler pra gente. Afinal, o especial dele era pra sair antes. Às vezes eles não planejaram que a gente soubesse que o mordomo Menta tem agora a coroa da princesa Jujuba. Mas de qualquer forma, ele ajuda os nossos queridos heróis. Que olha, ficou a coisa mais fofa esse formato de fantasma neles. Ele explica que existe um jardim submerso onde vive a criatura Vida, e é lá onde ela completa todos esses ciclos de reencarnações e também de encarnações. E lá a gente descobre que essa nova morte, na verdade, é filho da morte junto com ela. Então, o filho o que foi maltratado durante a infância, que agora tá com raiva. E decidiu. A vida e a morte tiveram um filho, ok. E o que aconteceu pra tudo dar errado é que esse rapaz, Foi maltratado. sem querer ali, virou amigo de um ser um pouco manipulador. Talvez você já tenha escutado o nome dele nesse desenho. Não sei se você conhece aí um ser chamado O Lich. Sim, o Lich voltou para esse segundo finale
em formato da mão. O que eu penso é que quando o Docinho matou a mão do Lich, ele teve que ir pro submundo, e eu fico pensando mais ainda. Essa mão do Lich é apenas uma parte daquela realidade de Farm World onde ele acaba absorvendo o Jake. Então eu fico me perguntando como é que funciona a consciência individual dele. Porque se parar pra pensar, ele se dividiu em dois seres, a mão e o original, o resto do corpo. A resposta que eu consigo pensar pra isso é que quando ele morre ou quando a bomba explode, é como se fossem várias almas, assim, são vários espíritos verdes. Então pode ser que o Lich colecionou várias almas ao decorrer de muito tempo e que de qualquer forma a sua consciência continuará exercendo o seu objetivo de destruir com toda a forma de vida, mesmo que seja apenas uma mão, apenas uma parte dessas almas que ele colecionou. E vocês podem perceber que quando a morte dá um abraço no seu filho, tem uma voz de fundo falando pra ele atacar. Strike now. Strike now. E essa voz é o próprio Lich. E isso é confirmado na cena seguinte, porque a gente consegue ver ele ali no cantinho. E mano, essa cena da morte morrendo é muito triste, mas ao mesmo tempo confortante, porque ele acaba virando uma árvore, o que é um símbolo um pouco mais positivo do que uma morte cruel. E por matá-lo, é ele quem assume todos os deveres da morte daí por diante. Mas por sorte, a vida acabou dando uma arma para o Finn e o Jake que seria capaz de derrotar a morte. E nessa batalha final, quando eles descobrem que ele na verdade é o Lich, eles acabam brigando para decidir quem vai matá-lo, porque quem matá-lo vai se tornar a morte e com isso eles não conseguiriam reencarnar juntos, que é esse o objetivo. Grana treta, isso significa que a amizade ficará por aqui. Desenhos animados sempre tem uma porra desse. Mas por que na Cartoon Network não passa esses episódios? Sempre a nos bombardear com episódios antigos de Long Sun e a gente já tá aborrecido com episódios antigos. Vocês não? Eu tô. Objetivo deles. Então eles ficam se espancando parecendo um lutador de UFC. Até que aparece o Sr. Raposo para parar com essa briga e nesse mesmo momento o Lich se liberta do selo que o Finn tinha posto nele. Então sem saber o que fazer, ele aponta aquela varinha ao contrário para ele e era assim que realmente ativava o seu real poder, destruindo o nosso vilão e se tornando a próxima morte. Mas uma morte muito mais fofinha. Gente, o Sr. Raposo ficou a coisa mais linda. E não é que ele transformou a sua foice em um travesseiro que ele... Mas falando isso, calma aí. Vocês notaram que a mão não desapareceu? A mão não desapareceu. Eu dei conta que a morte sumiu, mas a raposa, ao soltar o poder da vida, ou daquela vara que é da vida, tanto queria. Eu achei o máximo, cara. E uma coisa que não sai da minha cabeça é que ao invés de matar, sei lá, destruir, jogar um feitiço na mão do Lich, o Jake joga ele pra longe, igual a equipe Rocket. E agora ele tá solto por aí ainda. O que pode fazer sentido se esse desenho maravilhoso ter uma continuação, o que pode sim ser provável por conta do seu final. Bom, toda a bagunça e toda a destruição acaba sendo reestabelecida pelo Sr. Raposo. E todas as almas acabaram ganhando um travesseiro também, que é a coisa mais fofa do mundo. E nesse meio tempo, Joshua e a Margaret acabam meio que adotando o Tiffany, porque ele prendeu eles na intenção de chamar a atenção do Jake, mas acabou que eles gostaram do Tiffany e decidiram adotar ele como um filho para ensiná-lo o caminho certo e a também fazer nós melhores. Que bela família! E nesse último impasse, o Finn com o Jake decidem se separar. O Jake quer viver no 50º mundo dos mortos lá no seu Nirvana e esperar com que o Finn consiga atingir esse nível. E para isso, o Finn voltaria para a Terra para reencarnar e continuar vivendo. Só que no último instante o Jake não consegue. Ele simplesmente sai e vai atrás do Finn, dizendo que é porque é ótimo estar vivo junto com ele. Ai, meu Deus do céu. E assim acabamos esse maravilhoso episódio que amarra toda a história, principalmente do primeiro finale. É só você pensar na música que eles cantam. Ok, a tradução não faz muito sentido, mas é basicamente:
Se existisse uma força além do tempo que nos levasse de volta para o início e colocasse cada momento que nós vivemos dentro de pequeninos quadros na parede, e assim a gente conseguiria ver o todo disso, a gente perceberia que tudo aconteceu, acontecerá e vai acontecer. Vai acontecer de novo e de novo, porque nós também iremos acontecer de novo. Isso é uma síntese dessa cosmologia reencarnacionista de Hora de Aventura. É incrível pensar que cada detalhe desse desenho foi pensado. Eu fico emocionado de ver todo o trabalho que eles devem ter posto para conseguir construir toda essa obra, e eu tenho muito orgulho de acompanhar esse desenho desde o seu início. E eu fico muito feliz também que um dia eu tive a decisão de abrir um canal no YouTube para falar do que eu mais gosto e começar a falar desse desenho. E com isso eu também agradeço vocês todos que me acompanham. Muito obrigado mesmo. Isso tudo faz muito parte da minha vida. E bom, pessoal, essa foi a análise, resumo desse episódio maravilhoso. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar ele com os seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário para melhorar no engajamento. Tudo isso me ajuda demais, vocês sabem. E claro que eu não posso esquecer daquele grande beijo no seu coração de melão. E tchau!